Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu estou aqui no Campus Google. Tem uma área super bacana aqui atrás do Campus Google, olha só que bacana. Hoje foi o dia do pitch, o Pitch Day. Foi muito legal. De manhã teve os pitches, foi uma pena porque eu não gravei o pitch, mas teve uma oportunidade de falar 30 segundos e não deixei passar a oportunidade. Eu falei da Confid Geeks e da Tech Camps. E quem veio no Pitch Day de manhã, quem foi uma das pessoas na banca foi o Luciano Huck. E o que foi bacana é que eu dei um origami de presente para ele. Eu dei uma arara, que é super bacana, e dei um mini Yoda de origami. Então, super legal. Dica de networking. Antes de começar as palestras, os pitches, eu dei um origami de presente para o Luciano Huck. Então, com certeza, ele vai saber quem eu sou agora. E à tarde teve uma palestra de Elevator Pitch com Eduardo Adas, que é um dos sócios fundadores da Soap, que é uma das maiores empresas de apresentações. Pessoal, foi super legal. Eu acho que realmente eu preciso frequentar mais o Google Campus. Para esses eventos, networking é excelente. Então vale muito a pena vir. Agora eu descobri um lugar super legal para gravar vídeos e entrevistas. Então quem quiser vir gravar entrevistas comigo, vamos combinar porque esse vai ser um dos focos para o meu canal. Gravar entrevistas com pessoas super legais. Aliás, hoje foi um dia super legal, conheci gente muito bacana. E vou combinar umas entrevistas com elas aqui. Um abraço e até mais. Pessoal, bom dia, bem-vindos ao campus. Realmente acho que o auditório está cheio como nunca antes, talvez só no outro Demo Day, sinal que todo mundo gosta de ver empreendedor falando sobre seu sonho. E acho que é muito nessa ideia que a gente construiu esse ano de campus, né? Quando a gente olha para trás, e aí não só um ano atrás, mas 19 anos atrás, acho que a companhia que a gente trabalha hoje, ela foi fruto do sonho desses dois caras aqui. O Larry e o Sergey, nesse momento eles tinham acabado de migrar para o seu primeiro escritório, que era a garagem da Susan, que hoje é a CEO do YouTube, e eles estavam dando o passo de fé inicial para construir a empresa que, querendo ou não, tem impacto diário na vida das pessoas, e a gente tem bastante orgulho de estar fazendo parte dessa história através do Campus São Paulo. O Campus, ele é o principal produto desse time, que tem como missão, como propósito, razão de ser, justamente trabalhar com ecossistemas de empreendedores. E a gente acredita que esses ecossistemas eles estão espalhados numa comunidade que não é mais só local, e não é mais só concentrada em um ou dois lugares onde normalmente se imaginaria que empreendedores e startups possam surgir. Mas eles fazem parte de uma comunidade global que, de uma maneira ou de outra, está conectada e está tentando solucionar aqueles que são os principais, mais difíceis, mais complexos problemas que as sociedades hoje e do futuro vão enfrentar. E é justamente isso que a gente acredita. A gente acredita que empreendedores como vocês serão aqueles que vão criar soluções e as empresas que vão impactar a forma como a gente vive hoje e amanhã. E é por isso que a gente está aqui todos os dias no campus fazendo isso acontecer. O campus ele é um dos 6 espaços do Google voltados para empreendedores pelo mundo. A gente tem Londres e Tel Aviv, que completaram recentemente 5 anos, seguido de Seul, Madrid e Varsóvia, e São Paulo, que abriu as portas para a comunidade empreendedora em 13 de junho do ano passado. Parece uma vida, mas tem só 365 dias, pouco mais que 365 dias que a gente abriu as portas para a comunidade. E é muito legal a gente ver como a gente conseguiu transformar um espaço que aparentemente tinha pouca vida, pouca energia, em algo que vibra nessa frequência alta que a comunidade empreendedora precisa para criar. Isso a gente viu, acho que muito desde o princípio, porque os princípios que guiam o campus eles são muito simples e acho que dialogam diretamente com a filosofia desses novos empreendedores que estão criando as soluções que a gente convive diariamente e vai continuar convivendo com elas no futuro. O primeiro é que precisamos ser todos open source, e esse é um dos principais pilares que a gente tem aqui no campus. O campus é um espaço aberto, ele é quase um espaço público, e ele, com essa missão, acolhe muitos empreendedores e criadores de conteúdo, geeks em geral, aqui diariamente no nosso espaço. Mas não basta ter só a infraestrutura, é importante que você tenha conhecimento sendo transmitido aqui. E o conhecimento, diferentemente do que acontecia no passado, ele não é unilateral, ele não é unidimensional. Ele é co-criado a todo tempo. E por isso, não só o Google traz conteúdo para vocês, mas principalmente a própria comunidade cria
e distribui o seu conteúdo nas centenas de eventos que a gente realiza aqui desde que a gente abriu as portas. Obviamente que a gente quer estar perto de pessoas e encontrar pessoas que compartilham desse mesmo propósito. E por isso que densidade é tão importante. Densidade faz com que essas moléculas elas acabem colidindo e criando coisas que a princípio eram impensadas. E aí você tem um espaço onde esses empreendedores possam se encontrar e fazer desses encontros oportunidades de crescimento individual dos seus negócios é super importante. E obviamente diversidade, porque cabeças diferentes criam melhores produtos, pensam melhores soluções e incluem muito mais gente dentro desse processo. Por isso que densidade, e aí quando a gente fala, diversidade, quando a gente fala de diversidade no Brasil, a gente pensa em diferentes níveis, em diferentes perspectivas e dimensões, seja de gênero, seja de geográfica, seja racial, seja socioeconômica, tudo isso faz parte da comunidade empreendedora que a gente construiu ao longo desse ano aqui no campus. E é muito legal de ver que se no dia 1 a gente tinha uma comunidade ali efervescente, mas sem muito saber o que esperar, no dia 365 a gente olhou para trás e viu que muita coisa foi feita. Então nós somos hoje mais de 75 mil membros aqui no Campus São Paulo, 36% de nós somos empreendedoras, construindo produtos tão incríveis quanto os empreendedores homens. A gente tem 600 pessoas que diariamente usam esse espaço, e aí imagino que a maioria de vocês já conheça o Campus Café, usa o Campus Café como seu local de trabalho e transita livremente, conhecendo diferentes pessoas, conhecendo clientes, trazendo pessoas para fazer parte dessa comunidade. Mais de 1.500 empreendedores passaram pelos diversos programas que a gente ofereceu para treinar em ferramentas, em produtos que possam ajudá-los nessa jornada empreendedora. E, obviamente, como eu disse, nem só de treinamentos, nem só de conteúdo do Google vive o campus. A nossa comunidade, ela cresceu, ela amadureceu, e hoje a gente já realizou mais de 460 eventos criados por vocês para os empreendedores aqui do campus. Isso é algo que nos orgulha bastante. E óbvio que a gente teve muita startup passando pelos programas aqui com a gente. Ao longo desse ano, a gente teve mais de 70 startups que passaram pelos programas que a gente chama de High Touch e 22 delas que são residentes aqui do espaço. Então esses números eles nos deixam muito animados, não pelo que passou, mas pelo que está por vir. E óbvio que a gente ser reconhecido pelo trabalho realizado é bom, mas o que a gente sempre fica pensando é como que a gente transforma uma comunidade de inovação em uma sociedade de inovação. Como que a gente transforma uma iniciativa de uma empresa como o Google na tônica do que a gente vai construir de uma cultura de negócios, corporativa e de cultura empreendedora do país. E é para isso que a gente está aqui com vocês. A gente acredita que quanto mais gente tiver movido por esse propósito e pensando junto como a gente fazer isso, vai ficar muito mais fácil da gente atingir essa visão. E cada vez mais a gente se empoderar de trazer soluções para aqueles problemas que a gente sabe que existem na realidade do nosso país e a gente sabe que a gente é capaz de criar soluções que não vão servir só para cá, mas que potencialmente vão criar as empresas brasileiras que a gente vai se orgulhar de resolverem problemas globais. Então, o meu convite é que para vocês continuarem vindo ao campus, criando essa comunidade diariamente com a gente, porque a gente acredita que esse sonho aqui é bem possível. Sem mais delongas, Luciano, e sem apresentações que são desnecessárias, eu queria chamar o Luciano Huck, que é um grande empreendedor, é um grande inovador, e eu queria agradecer muito. Obrigado pela controle remoto. Aí, obrigado. Obrigado ao Google mais uma vez por sempre me deixar orbitando perto das inteligências que vocês desenvolvem aqui. Tenho o prazer de vir trocar ideia e gostei da iniciativa. Acho que eu participei de um hackathon Brasil, sei lá, 2 meses atrás em Harvard MIT, que foi super rico a troca, e está aqui também mais uma vez num pitch de ideias. Eu li todos os cases ontem, tem coisas realmente muito interessantes e eu fiquei com bastante vontade de vir trocar ideia. Bom, ontem à noite sentei para pensar um pouco no que eu poderia compartilhar com vocês nessa manhã aqui em São Paulo, e aí não tem jeito que eu estou sempre meio impactado pelos últimos acontecimentos da minha vida.
e acho que tem até a ver com o que vai ser discutido hoje ao longo dessa manhã. Meu grande prazer é estar na rua, né? Ouvindo as histórias, contando as histórias, e sempre que eu tropeço em alguém ou em alguma história, me gera, as boas obviamente, me geram reflexões. E a reflexão dessa semana eu acho que pode ser positiva aqui. Há 5 meses atrás, eu conheci um cara que chama Chris Cassidy, americano, que foi durante 19 anos SEAL da Marinha Americana, participou de várias incursões no Afeganistão, foi um dos primeiros times da Marinha Americana que começou a desenhar as cavernas do Afeganistão quando eles começaram a perseguir o Bin Laden, uma vida militar super intensa, parece um filme de ação. E aí, quando ele já estava muito tempo na Marinha Americana, ele viu que a NASA estava aceitando aplicações para novos astronautas. Aí ele aplicou, e para fazer uma história comprida um pouco mais curta, ele está há 11 anos na NASA, ele é chefe do corpo de astronautas da NASA, que são 45 astronautas, e ficou 6 meses no espaço, acabou de voltar do espaço faz 5 meses, e desde então, acho que poucas pessoas no mundo têm essa visão da Terra e o quanto a gente é um grão de areia no universo, e que não importa se você é católico, evangélico, muçulmano, negro, amarelo, esquerda, direita, não importa o motivo da divergência ou de qualquer tipo de conflito, não faz a menor diferença quando você pensa que a Terra é a casa de todos nós. Então o Chris vem rodando o mundo falando da importância da sustentabilidade. Por que eu estou contando tudo isso? Porque tem uma escola pública na Rocinha, no Rio de Janeiro, comunidade com, sei lá, 200 mil pessoas, que a biblioteca pública da Rocinha, que estava funcionando, não está mais por falta de recursos, mas tinha um trabalho lindo dentro da comunidade, organizou entre as crianças que quisessem escrever uma carta para um astronauta. E 50 cartas foram escritas, essa história chegou à NASA e o Chris Cassidy veio ao Brasil, foi quando eu conheci, para receber em mãos a carta, ou as cartas, das 50 crianças. Faltou uma. A Ana Paula, de 11 anos, bem no dia que o astronauta estava para receber as cartas, não pôde ir na escola. Aí essa história chegou até mim, que tinha uma carta sobrando. Aí eu falei, deixa eu ver a carta era linda, super bem escrita, a menina de 11 anos escrevia direitinho, adorava estudar. Eu falei, não é possível, eu não posso deixar esse elo fora do lugar, né? essa pecinha fora do quebra-cabeça como um todo. Consegui contato e levei, semana passada, faz 10 dias, na outra semana, levei a Ana Paula à NASA para entregar pessoalmente a carta a Chris Cassidy. Foi linda, a história é linda. Vocês estão gravando, né? Não foi pro ar ainda, vocês vão me derrubar. Não conta pra ninguém. Spoiler do Caldeirão. Bom, mas enfim, a construção da história ficou linda. Vocês vão assistir no ar, quem tiver vendo. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque eu fiquei louco, né? Levei meu filho de 9 anos comigo, fiquei louco, porque foram 3 dias intensos nos bastidores da NASA, mostrando todos os projetos, todas as questões, não sei o que lá, tal. Aí, tudo isso por quê? Conclusão, tá? Sim, o homem vai a Marte. Chegaremos a Marte entre 2030 e 2035. O mais louco é que quando o homem chega a Marte, depois de uma viagem de 2 anos, são 8 meses para ir, 5 meses para a Terra se aproximar mais uma vez de Marte para você poder voltar, e mais 8 meses para voltar. Quando chegar lá já vai ter carro para eles andarem, vai ter um lugar para dormir. Então, a tecnologia é inacreditável. Sim, o homem vai voltar à Lua. Sim, o homem hoje tem 5 agências espaciais que cuidam da estação orbital, que nesse momento está voando a 400 km da estratosfera, dando 16 voltas por dia na Terra. Tudo isso está acontecendo. Por que eu trouxe esse assunto para cá? Porque a cada 4 anos a NASA aceita novos astronautas, tá? Esse ano acabou de entrar, faz 1 mês, 18 mil aplicações dos Estados Unidos inteiro. Eles selecionaram em 2 anos 12 novos astronautas. Eu fiquei muito curioso, né? Falei, Chris, beleza, skills. Como é que você fez um funil para transformar 18 mil pessoas em 12
e colocar num corpo de 45 astronautas. Falei, Luciano, teamwork e liderança. Falei, tá bom, mas o que mais? Não importa. A pessoa pode ser física nuclear, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser professor, pode ser biólogo, pode ser botânico, pode ser veterinário, não importa. O que importa à NASA é teamwork e liderança, porque o que a gente precisa, o que eles precisam de conhecimento para trabalhar com a gente ensina aqui dentro. Então, eu acho que o porquê de estar compartilhando essa reflexão aqui, já que a gente está falando de novos negócios e empreendedores, e o mundo está lotado de ideias boas, muito dinheiro, fundos de todos os tamanhos, early stage, seed money, startups, private equity, tem dinheiro que não acaba mais se você souber montar bons projetos. Mas no final das contas, o que vale é a qualidade humana, a qualidade da sinapse, a qualidade de quem vai ter a capacidade de tirar os projetos do papel. Então, por isso que eu achei que era importante trazer isso aqui hoje, nessa manhã. Aí fiquei refletindo sobre teamwork, que eu acho que aqui o que vocês têm, acho que o Google Campus é isso, né? Você poder compartilhar espaço, poder compartilhar ideias, poder entender que juntos somos muito mais poderosos do que sozinhos para conseguir fazer as nossas ideias sair do papel. E depois sobre liderança, né? Liderança é o que eu venho refletindo, levantando essa bandeira nesse último ano, que me angustia enormemente a gente ainda não ter identificado lideranças relevantes na nossa geração no Brasil. A gente tem lideranças na iniciativa privada em várias frentes, haja visto o Google, por exemplo, mas me angustia muito quando eu tenho rodado muito o país e você vê o quanto as pessoas vivem mal, assim, o quanto o país está desigual, o quanto a realidade que você tem no interior do Pará é muito diferente do que você tem aqui ou na periferia de São Paulo. Então o país está numa desigualdade enorme que eu realmente, e não estou legislando em causa própria, não, estou falando da minha geração, dos filhos que eu estou criando, assim, poder usar o poder da TV aberta para inspirar, o acesso que eu tenho às redes sociais para tentar dar luz a uma nova geração de lideranças que estejam de verdade vocacionados com a causa pública, que de verdade queiram servir e ajudar a gente a fazer um país mais legal. E aí eu ainda sobre as coisas que eu tenho visto sobre liderança e lido, tem um projeto na Índia super bacana, que quem quiser pesquisar depois vale a pena, chama LIFE, Leadership Initiative for Excellence, se eu não me engano. Depois, se quiser, eu compartilho com vocês. Mas que basicamente está focado em 14 países, começou na Índia, em formar uma nova geração de líderes que possa erradicar a pobreza extrema do mundo até 2030. É um projeto até de curto prazo, mas a iniciativa é muito boa. E eles defendem, na verdade não é nem o que eles defendem, o programa que eles criaram, que eles aplicam nas escolas públicas da Índia e de outros 14 países, sobre liderança, é muito interessante a reflexão, porque eles colocam 4 pontos principais na formação de um líder, tá? O primeiro, Borogodó, que não tem tradução, tá? Que Borogodó você nasce com ou você nasce sem. Então, que é o carisma, você não tem fórmula para isso. Então, identifique o Borogodó numa geração de crianças, quem tem, quem não tem, dos adolescentes, dos jovens, etc. Na sequência, você acrescenta força de vontade e capacidade de implementação, que é difícil, tá? Mas daí, se você pegar isso, colocar só esses dois, ficar só com carisma e capacidade de implantação, você pode colocar no mesmo saco Hitler e Gandhi, que os dois tinham essas duas características. Então você precisa começar a separar o joio do trigo. Aí você coloca a ética. Então vão achar jovens, adolescentes, crianças que sejam carismáticos, que tenham capacidade de implementação e que sejam éticos. Você já tira um monte de gente. No Brasil, então, se for no Brasil, então, acaba de sobrar pouca gente. Você coloca a ética. Quando você coloca a ética, já melhora bastante. Porém, a molecada pode ser, ou quem está discutindo, pode ser carismático, pode ser ter capacidade de implementação, pode ser ético, mas pode ser egoísta. Ou seja, que também é justo, isso não tem problema nenhum, tudo certo.
Então a gente coloca, quando a gente quer uma liderança que possa pensar no todo, a gente coloca altruísmo. A hora que a gente coloca altruísmo, aí a coisa muda bastante de figura, e aí você consegue identificar um futuro líder que você possa formar, ou jovem, ou adolescente, ou qualquer que seja. E o que eu tenho feito ultimamente na televisão e na minha vida é tentar trazer a palavra altruísmo para o nosso dia a dia. A gente usa ela muito pouco, muitas vezes nem sabe do que se trata, e o que significa, o que vem junto com ela. E assim, acho que não necessariamente você nasce altruísta. Eu acho que eu não nasci altruísta, mas eu acho que se você está até bem seguro disso, se você fizer uma boa curadoria das experiências que você vai ter ao longo da sua vida, ao longo do seu dia a dia, você pode sim se tornar uma pessoa altruísta. O altruísmo não vem, acho que, da genialidade ou da vocação. Eu acho que ele vem muito mais da resiliência no dia a dia e da persistência, né? Eu acho difícil pensar que Nelson Mandela queria derrubar o apartheid desde o começo. Não, ele queria salvar uma pessoa por dia. Era a resiliência, a persistência que fez com que, no final das contas, virou um projeto muito maior. A gente tem talvez o defeito, assim, de tentar sempre pensar na solução completa do problema. Como é que a gente resolve tudo de uma vez só? E a gente não vai ter nunca a solução completa do problema de uma vez só. Eu acho que a gente... isso acaba até nos paralisando, nos angustiando um pouco. A gente tem que pensar no que tem que ser feito todos os dias. Isso, para quem está empreendendo, então, é mais verdadeiro do que qualquer coisa. E agora, voltando à reflexão que a gente fez de liderança aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade no Brasil hoje como a gente nunca teve. Todo mundo está vendo um cenário devastador. Eu tento sempre olhar o copo mais cheio. A gente tem uma oportunidade enorme de ressignificar um monte de coisa que está errada no Brasil. Acho que a humanidade nunca se transformou por consciência, né? Ela sempre se transformou por uma guerra, um trauma, uma peste. Então acho que a gente está tendo um trauma tão grande no Brasil hoje em dia que a gente tem uma oportunidade única de ressignificar um monte de coisa que tem que ser ressignificada no Brasil. Meu grande prazer, o que eu tenho feito, é poder usar a força da TV aberta, a força das redes sociais, para poder iluminar bons exemplos no Brasil. Poder rodar esse país todo e mostrar que tem muita gente legal fazendo muita coisa. E aí, há um ano atrás, e eu queria só para exemplificar, já terminando minha fala aqui, um ano atrás eu estava em casa e recebi um vídeo num grupo de WhatsApp, que a hora que eu assisti eu falei, caraca, que coisa, quem é essa pessoa? E aí vou compartilhar o vídeo com vocês e vou falar o que ele virou depois processando, tá? Pode soltar para ele, por favor, para mim? O problema está em nós como um povo, porque a gente pertence a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. É um país onde a gente se sente o máximo porque consegue puxar a TV a cabo do vizinho, a gente frauda a declaração de imposto de renda para poder pagar menos imposto. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo na rua e depois reclamam do governo porque não limpa os esgotos. Saqueia as cargas dos veículos acidentados, camarada bebe, depois vai dirigir, pega um atestado sem estar doente só para poder faltar no trabalho, viaja a serviço de uma empresa, o que é que ele faz? Se o almoço foi R$10, ele pede a nota fiscal de 20, entra no ônibus, se senta, se tem uma pessoa idosa, se faz que está dormindo. E quer que o político seja honesto, o brasileiro está reclamando de quê? Como matéria-prima desse país, a gente tem muita coisa boa, mas a gente falta muito para a gente ser o homem e a mulher que nosso país precisa. Aí eu fui descobrir quem era. Ela chama Maria Helena, 34 anos, cozinheira em Belo Jardim, em Pernambuco, e gravou esse vídeo num grupo de WhatsApp dela. Eu falei, o que é? Eu falei, eu posso só simplesmente compartilhar esse vídeo, ou eu posso pegar esse material tão rico e transformar em uma coisa legal, colocar na televisão e que vire uma bandeira importante. Aí comecei a pesquisar, fui tropeçar em professor Michael Sandel, não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma cadeira em Harvard que chama Justice, ele é uma sumidade quando se fala de ética no mundo. E aí aqueles acasos de justiça, vai conectando, e resumo da ópera, Helena Marie, virou protagonista de um caldeirão que eu fiz,
onde a gente discutiu ética juntando uma cozinheira de Pernambuco com um professor de Harvard, discutindo o jeitinho brasileiro. Foi super bacana. Então, milhões de pessoas assistiram, esse assunto foi discutido nas redes sociais ao longo da semana, virou um programa super importante, e essa é a televisão que eu acredito, onde você pega pequenas coisas, coloca a criatividade, coloca boas ideias, junta pessoas diferentes, pontos de vista antagônicos ou não, e transforma em conteúdo de televisão para a TV aberta popular e que possa ser compreendido por qualquer pessoa que assista em qualquer lugar do Brasil. Então, acho que nessa equação, o meu trabalho na televisão teve e tem um papel fundamental na minha vida até aqui. Eu quase morri há 2 anos atrás, tive um acidente aéreo com a minha família inteira, talvez boa parte de vocês saibam disso. Então, eu acho que esse quase morrer me trouxe serenidade e lucidez sobre um monte de assuntos que eu deixava guardadinho em algum lugar da minha cabeça e não acessava com frequência. Mas eu percebi também o quanto a TV já vinha contribuindo na minha vida para me fazer fazer um ser humano melhor, um pai melhor, um brasileiro melhor. Foi fundamental esses 17, ou quase, se somar Bandeirantes, 20 anos de televisão, que me deu a chance de conhecer vários mundos, de transitar, de misturar, de entender que o bacana na vida de verdade é você misturar opiniões, credos, cores e pessoas diferentes, e que todo mundo tem alguma coisa a dizer, basta você querer ouvir. Qualquer um nessa sala, qualquer um trabalhando nesse prédio, se você sentar para ouvir, todo mundo tem uma história para compartilhar, só que as pessoas não têm preguiça de ouvir, você quer falar mais do que ouvir. Eu adoro ouvir. Então, nessa sociedade que a gente está criando os nossos filhos, eu tenho 3, se a gente não ficar atento, o universo deles vai se limitar ao Minecraft, ao fidget spinner, shopping nos finais de semana e olhe lá. Então acho que tem tanta coisa acontecendo legal no mundo, e onde eu estou aqui nesse prédio é bem emblemático em relação a isso, que acho que nos permite sermos curadores em tempo integral, não só das nossas vidas, mas dos nossos filhos e quem a gente está educando. E eu espero, quando eu encerrar o ciclo que eu estou vivendo de televisão, seja quando for, que eu possa medir o meu sucesso pelo impacto que eu tive na vida das pessoas ao longo da minha carreira. Mas o meu maior aprendizado, sem a menor dúvida, e falar isso com bastante propriedade, está vindo do impacto que a vida das outras pessoas está tendo sobre a minha. Seja da Helena Maria, seja da Dona Vanilda, seja Tia Socorro. Tem tanta gente para falar aqui que eu ia ficar horas falando dos exemplos que eu tive nos últimos tempos e que me deram um banho de cidadania, de altruísmo, de coisas boas. Esse evento aqui é um evento de empreendedores. Eu de fato acredito que o Brasil, parte da nossa transformação passa de maneira muito relevante pelos empreendedores, e tenho certeza também que os novos Bill Gates, que os novos Steve Jobs, Sergey, quem você muito bem no Google, o Larry, os próximos das próximas gerações vão ser empreendedores com impacto social. A criatividade, a capacidade de execução, a capacidade de montar bons times, isso é fundamental em qualquer negócio, qualquer empreendedor. E não acho que o lucro seja nenhum pecado, mas eu realmente acredito que o futuro está nos negócios com impacto social, e você já tem grandes fundos no mundo inteiro destinando bilhões para early stage startups e private equity de negócios que têm um impacto social. Então, para finalizar, eu queria dizer que eu queria agradecer mais uma vez. Eu adoro a ideia de tratar o futuro. Eu acho que o futuro passa de maneira relevante pelos empreendedores. Por isso que eu estou aqui hoje trocando essa ideia com vocês. A gente não foi convidado para viver de forma passiva nesse mundo. Eu acho que a gente é criador do futuro que a gente quer ter. Então a gente só precisa imaginar, arregaçar as mangas, juntar gente boa, boas doses cavalares de ética, altruísmo, pensar no próximo e construir esse futuro. Então, obrigado pelo convite
e vamos trocar ideia e vamos ver os projetos todos de vocês aí. Obrigado. O EasyPark é uma plataforma global de compartilhamento de vagas. Mas espera, a gente precisa de uma solução global? Precisa. E sabe que não sou eu que estou falando isso. A Ernst Young, desde 2013, faz uma pesquisa global procurando tratar dessa questão de escassez de vagas. Para vocês terem uma ideia, em Madrid, onde também tem campus, são 147 carros para cada 100 vagas. Em Londres, onde também tem campus em tudo quanto é canto, são 137 carros para cada 100 vagas. Esse problema se repete no mundo todo e vai crescendo cada vez mais. Aqui em São Paulo, no centro expandido, 7 milhões de veículos, 1 milhão de vagas e por aí vai. E o negócio é tremendo. E se eu sair falando aqui, a gente vai falar a tarde inteira sobre o problema. Sabe que a gente descobriu que não só você gasta um tempão para estacionar, como isso fica caro por uma questão de escassez, mas também tem um impacto gigante no meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, em 2013, sozinho, em São Paulo, 247 milhões de litros de combustível foram gastos com pessoas rodando para procurar uma vaga, porque leva de 8 a 20 minutos. Olha que coisa maluca. E aí a gente olhou e falou, bom, a gente tem um problema de oferta e procura, certo? Um problema de escassez. Como é que a gente resolve isso? A gente vai de um lado, vamos tentar diminuir a procura, certo? A gente vai lá e tenta resolver esse troço. Então, mas tem Uber, tem pessoal com bicicleta, tem o Uli, tem isso, tem aquilo, tem um monte de gente tentando reduzir esse lado. Como tudo em mobilidade urbana, não tem bala de prata e a gente tentou resolver isso de outra maneira. Vamos olhar para o outro lado, vamos fazer os estacionamentos serem construídos mais rápido, vamos achar uma maneira de construir estacionamento de uma maneira mais rápida, mais fácil, etc. E vamos inovar nisso. Mas a gente precisa de seguro, alvará e também não dá certo. E a gente percebeu que a gente não precisava construir vaga nenhuma. Essas vagas já existem. São vagas das casas das pessoas, são vagas de farmácias, são vagas de salões de beleza que estão fechados, são vagas, em resumo, que estão ociosas. E por estarem ociosas, estão disponíveis para alguém eventualmente estacionar nelas. E é exatamente isso que o EasyPark faz. Ele conecta quem está procurando uma vaga com quem tem uma vaga para oferecer. Nesse processo, a gente aumenta sobremaneira o número de vagas disponíveis, diminuindo o tempo que as pessoas gastam, diminuindo a poluição que elas geram e também fazendo com que elas economizem no processo. A gente ganha um percentual dessa transação e esse é mais ou menos o ciclo todo. É super simples, 1, 2, 3 para começar e 2 cliques para terminar. Muita gente aqui, tem vários rostos conhecidos, sabe que a gente está rodando na estrada há mais tempo do que talvez uma startup deveria. A gente andou bem no comercial e andou meio de lado na parte de programação, para dizer o mínimo, né? A gente andou meio para trás muitas vezes. E aí, o que a gente percebeu é que agora, não só pelo pitch de hoje, que é uma baita oportunidade, mas porque nos últimos meses a gente trabalhou tão intensamente que hoje a gente pode aproveitar essa oportunidade e outras na semana que vem. Meu tempo está terminando, eu queria agradecer pra caramba a vocês e eu vou deixar um negocinho bacaninha com vocês. Todos vocês aqui ganharam... Não, o celular não, porque não é meu, mas vocês ganharam usuários no EasyPark. Ó, você sabe desbloquear isso e... Não sei se sabe mexer em Android, eu aprendi hoje de manhã e ontem de noite. E todos vocês têm usuários agora para vocês poderem estacionar. Quem estacionar primeiro na vaga de um dos 3 aqui ganha 1 ano de desconto. Quem for o segundo ganha 6 meses. E quem for o terceiro ganha 3 meses. Baixe o aplicativo que a gente faz de downloads. Obrigado e é isso, gente. Valeu. Difícil. 2, 3 pontos de exclamação e perda a empolgação, tá bom? 3, 2, 1. Valeu, galera. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou cofundador da Hermes. Essa ideia nós tivemos no último Startup Weekend Smart Cities em maio. Se cada um aqui, se todo mundo aqui na rua, em qualquer lugar, passa mal, se acidentar, esperamos que não, mas caso aconteça, você tem o direito de chamar uma ambulância. Mas vou dizer algumas coisas que vocês não sabiam. De cada 7 ambulâncias que chegam no hospital com pessoas, apenas uma hospital tem ciência. A comunicação feita entre ambulâncias e hospitais é feita via fax e rádio. Pois é, precário. Durante a nossa pesquisa de campus, conversamos com uma profissional de saúde em um hospital e ela nos disse uma coisa muito interessante, foi até engraçado. Falou, gente, essa comunicação bonitinha e que realmente acontece, profissionais esperando na porta, é só em Grey's Anatomy. Aqui, nada disso acontece. Falando nesse assunto, cada segundo importa e não deve haver falhas. É por isso que nós inventamos a Hermes. A Hermes é uma plataforma de comunicação digital em tempo real entre ambulâncias e hospitais. Como ela funciona? No atendimento de hoje,
quando o socorrido entra dentro da ambulância, eles fazem sempre um procedimento padrão. Busca sinais vitais, como temperatura, pressão e etc. Esses dados são colocados em um papel, junto com dados relevantes, como fraturas, sangramentos, hemorragias, etc. Esses dados só chegam na equipe médica no hospital. E também pode correr o risco deles não poderem ser atendidos porque o hospital não tem vagas ou especialistas no assunto. A Hermes faz diferente. A Hermes, a partir do momento que o socorrido é colocado na maca, automaticamente com nossos sensores wearables, fazem a medição dos sinais vitais básicos e todos os dados relevantes, como fraturas, etc., que já são colocados, o responsável médico pode colocar automaticamente através do dispositivo móvel, um celular, um tablet, dentro da ambulância. Com essas informações obtidas, já é mandado diretamente através de geolocalização para os hospitais na região. Eles já recebem, já sabem o que tem que fazer e já sabem a disponibilidade, se eles têm ou não, para esse atendimento. Inclusive o tempo de chegada dessa ambulância, então, para fazer esse melhor atendimento. Nosso projeto está em fase de construção ainda dos sensores wearables, tem um mês de vida, e nosso investimento seria muito necessário para não só a finalização do equipamento, mas também a implantação junto ao hospital, uma unidade de emergência, para melhor adequar. E aí, vamos resolver esse problema? Muito obrigado. No cronômetro. Bom dia a todo mundo. Eu sou o Yuri, sou formado em Relações Internacionais e Comunicações pela Fairleigh Dickinson University e comecei agora no mundo do empreendedorismo. Eu sou a Carol, eu formei no ITA Engenharia e trabalhei em consultoria estratégica e startup de tecnologia. Agora, pegando um pouco o gancho que o Hulk deixou para a gente vai tratar de um problema, com uma solução ética e resolver um mercado que tem sido muito conservador e que tem trazido alguns impactos ambientais. É o mercado da moda, que hoje é o segundo mais poluente, só depois de óleo e gás, e que adota condições de trabalho, às vezes análogas à escravidão, usam trabalho infantil. Então a gente quer causar um impacto inicial nesse mercado. Nosso pilar é inovação, buscar trazer roupas de forma inovadora e ética. Inovadora não só no produto, mas também no modelo de negócio e da forma que a gente lida com nossos clientes. Então a gente lançou agora a primeira undershirt, ou camiseta, de usar por baixo da camisa, que é anti-suor e anti-odor. Ela evita que o suor passe da camiseta de baixo para a camiseta de cima e preserva a pessoa sem nenhum odor durante um longo tempo. Nossas vendas são 100% online e a gente não tem loja física. E a gente tem uma política de abrir nossos cursos para os nossos clientes, porque a gente acredita na transparência, o tecido é de alta qualidade, a confecção é ética, e isso acaba tendo um custo mais alto, mas ainda assim o preço é bastante justo. Nosso produto ele é sustentável de ponta a ponta, a matéria-prima de que ele é feito gasta 4 vezes menos água para produzir do que o algodão, por exemplo, não demanda pesticidas e é biodegradável. A gente tem uma parceria com a Eu Reciclo, que é uma startup que foi incubada aqui no Google Campus também, que garante que uma quantidade equivalente a 100% das embalagens que a gente coloca no mercado são recicladas. E a gente tem 2 meses de operação, já vendemos para 10 estados brasileiros e o feedback tem sido super positivo. A gente tem o NPS, que é o Net Promoting Score, que é o quanto recomendariam para um amigo, maior que 95, e 0 devoluções até agora. A gente quer fazer com que as suas camisas durem mais, você consuma menos e com mais qualidade. E o potencial tem se mostrado enorme e a gente quer crescer rápido, lançar novos produtos no mercado e mudar a forma como as pessoas usam as roupas. Nós já recebemos um investimento anjo, mas também estamos em busca de uma nova rodada para continuar esse crescimento acelerado. Muito obrigado.
Carol, Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta. Olá, tudo bem? Olá. Eu sou a Aline, da Santa Causa. Bom, só falar um pouquinho, a Santa Causa é uma empresa social que nasceu para dar apoio para projetos e causas. A gente carrega aí, apesar da Santa Causa completar um ano esse ano, a gente carrega aí mais de 12 anos de experiência no trabalho de políticas públicas com direitos humanos, principalmente com foco na pessoa com deficiência. O sonho da Santa Causa hoje, de inovação, é criar um aplicativo para promover a inclusão profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ou seja, para ajudar as empresas a incluírem essas pessoas. Por quê? Porque a gente tem aqui no Brasil uma lei de cotas que está completando 26 anos esse ano. O que diz essa lei de cotas? Que empresas com mais de 100 funcionários têm uma cota de contratação de profissionais com deficiência. A gente no Brasil hoje tem 1/4, segundo o censo do IBGE, 1/4 da população tem deficiência. Isso significa que a cada 4 pessoas, uma tem deficiência. Quantas pessoas com deficiência tem aqui no auditório? Tem alguém com deficiência? Pode levantar a mão? Não, né? Então, para vocês perceberem como a dificuldade de representação da pessoa com deficiência ainda é absurda, principalmente na área profissional. Aí o que eu quero contar mais para vocês? A gente tem também, segundo o censo do IBGE, 31 milhões de pessoas com deficiência em idade produtiva e idade de trabalho. E dessas 31 milhões, 13 milhões têm curso superior. Só que a realidade é que hoje a gente tem 300 mil pessoas com deficiência em empregos formais no Brasil. E isso representa menos de 1% das vagas de trabalho que a gente tem no Brasil. O ano passado entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que ele trouxe de avanço? Ele trouxe uma questão de avaliação da deficiência por meio de uma ferramenta chamada CIF, que é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, recomendada pela ONU. Por que a CIF? Porque a CIF é uma ferramenta que ela tira o olhar da incapacidade ou da limitação da pessoa e passa a olhar para as barreiras que o meio tem para a inclusão profissional da pessoa com deficiência ou inclusão na sociedade, ou seja, para a falta de recurso. E aí a nossa ideia qual é? É desenvolver um aplicativo baseado na CIF para avaliar essas pessoas com deficiência, avaliar o ambiente de trabalho do ponto de vista de oferta de recurso e avaliar o espaço social em que essa pessoa vive. A ideia é mostrar para as empresas que é muito mais fácil fazer o processo de inclusão do que elas imaginam, porque muitas empresas não contratam por preconceito, por desconhecimento dos recursos que existem e por desinteresse mesmo em relação à capacidade produtiva das pessoas com deficiência. Então a ideia é que por meio desse aplicativo esse processo seja facilitado. E eu tenho 5 segundos só para dizer, então o nosso projeto está agora começando o teste de viabilidade, desenvolvimento dos formulários de pesquisa e aplicação em empresas para desenvolver o aplicativo. É isso. Aline, para entender, então, é seed money, vocês têm uma ideia, o nome é muito bom, Santa Causa é muito bom, Obrigada. Mas vocês têm uma ideia e vão começar a desenvolver agora a tecnologia, a inteligência, é esse processo que você está? Isso, a gente está na fase de viabilidade, então de teste de viabilidade, porque como a CIF é uma ferramenta, ela precisa... Eu estou uma vez na vida. Quem não gostou de ficar preso no trânsito? Pois é, parece que a gente tem um problema. O trânsito em São Paulo é uma insanidade. O paulistano médio gasta 2 horas e 40 todos os dias em trânsito. Não é de surpreender que quando o Ibope perguntou para os motoristas se eles estariam dispostos a trocar o carro pela bicicleta, 84% disseram sim, sob algumas condições. Afinal de contas, não é fácil andar de bicicleta numa cidade grande como essa. Muita gente tem medo de sofrer um acidente grave. As pessoas não sabem onde parar. E mesmo que elas encontrem lugar para parar, elas não têm lá muita certeza se esse lugar é seguro ou não. E a bem da verdade, ir do ponto A ao ponto B é um desafio, já que rotas para carro e para bike são totalmente diferentes. E com o objetivo de facilitar o uso da bike como meio de transporte na cidade, nós criamos a Uli. Pense na Uli como um Waze para bike. Um aplicativo para ciclistas que calcula rotas personalizadas, de acordo com o seu nível de experiência, e te dá 3 opções. A mais segura, a mais plana e a mais rápida.
O usuário também pode encontrar pontos de interesse no mapa, como bicicletários, oficinas, paraciclos, bikes, cafés, todo tipo de infraestrutura, em um aplicativo colaborativo baseado em comunidade, em que ele pode avaliar rotas, locais e inserir novos pontos não mapeados. Só em São Paulo a gente está falando de 500 mil pessoas por dia andando de bicicleta. No Brasil, 70 milhões. Mundo, 1,3 bilhão de pessoas usam a bicicleta, que é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Esse aplicativo a gente vai oferecer de maneira absolutamente gratuita para essas pessoas, que é um mercado grande, crescente e pouquíssimo explorado. Em termos de monetização, 3 grandes estratégias. A primeira, parcerias com seguradoras de carro. A proposta é que os usuários Woolly que forem da seguradora, eles ganham um desconto progressivo de acordo com o uso do seu nível de uso da bicicleta. Para eles é bom, que ganha um desconto, e para a seguradora também, já que você não pode bater o seu carro nem ter ele roubado se ele está guardadinho na sua garagem. O segundo modelo é o licenciamento da API, da mesma forma que muitas aplicações, como o próprio Google Maps faz. IoT, courieiros, o bike sharing, tantas soluções estão precisando desse tipo de rota e elas não têm alguma coisa de qualidade disponível. E a terceira, no longo prazo, é aproveitar os dados de deslocamento do ciclista para uma série de aplicações, de planejamento urbano, cicloviário, passando por modelagem de risco para seguradoras, geoloc ads. As possibilidades são infinitas. E se você gostaria de baixar o Woolly, tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você não vai conseguir fazer isso neste momento. Nós fizemos um crowdfunding no final do ano passado, levantamos R$40 mil e estamos desenvolvendo a nossa versão 1.0. A notícia boa é que você pode entrar no nosso site agora, woolly.bike, woole.bike, e se cadastrar na nossa lista de beta testers, que vai estar disponível no mês que vem. Então junte-se a nós, pega a sua bike e de uma vez por todas, liberte-se do trânsito. Muito obrigado. No Brasil inteiro. Bom, através de workshops, eventos, a gente promove, a gente busca passar para esses alunos conceitos básicos de empreendedorismo e design thinking, e através de atividades hands-on a gente quer ensinar programação e eletrônica. Bom, é isso. A gente acredita que com a tecnologia a gente pode mostrar para os alunos ferramentas que eles têm na internet para aprender esses conceitos. Obrigado. Eu vou falar sobre a primeira Olimpíada Brasileira de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, que aconteceu há 2 meses atrás, um evento colaborativo feito por 25 pessoas em 6 cidades diferentes. E foi o maior evento da história do Brasil de fomento à indústria de jogos eletrônicos. Se eu não me engano, foi o maior movimento... Foi o maior movimento também que uniu 500 programadores de uma vez só. E na verdade eu vim aqui para falar com você. Eu queria muito te mostrar depois de 2 minutos do que foi isso, que foi a primeira Olimpíada Brasileira de Desenvolvimento de Jogos. A gente não só foi apresentar. Depende de quem ganhou, quem não ganhou, acho que não é isso que vai determinar o sucesso ou não sucesso de qualquer um dos projetos que a gente viu aqui hoje. Acho que o mais importante é a gente trocar ideia, a gente ter uma visão do que está acontecendo, de como foi importante o Google Campus nesse primeiro ano, de trazer inteligências das mais diversas, criativas, olhares diferentes sobre as oportunidades e possibilidades. Então, acho que o mais rico, essa troca de ideia que a gente teve aqui, que foi muito bacana. Queria agradecer a André, queria agradecer a Platon, que me convidou para estar aqui hoje. Fazer um pequeno comentário do que a gente viu aqui, do que a gente conversou ali fora. Tá? A gente viu 5 boas ideias. Como eu disse, assim como a NASA está atrás de bom material humano, acho que o que teve no palco hoje aqui são 5 bons exemplos de bom material humano, independente da ideia ou de como tirá-las do papel. Então, a cada uma delas, Easy Park, você é ótimo, cara. Você pode vender areia na praia que ia dar certo também. Então, o que é fundamental em qualquer projeto, se você não souber vender, se você não cacarejar direito, ninguém vai ver os seus ovos. Então, e a ideia é boa, eu acho que é um problema que a gente tem, acho que tem uma série de obstáculos. Campus, na comemoração do primeiro ano do campus, nós que somos parceiros da Startup Farm, o Rodrigo está aqui, a gente já está na terceira, na quarta edição, com relação à consultoria que nós fazemos dentro desse assunto Elevator Pitch. E o que eu posso afirmar assim, com muito orgulho é que a gente tem conseguido resultados muito legais, positivos,
E o meu objetivo aqui, na próxima hora, é compartilhar com vocês o máximo possível sobre os principais conceitos e como montar um discurso de elevator pitch. Então esse aqui é o meu desafio. Legal? Bom, o que é um elevator pitch? Elevator pitch é aquela apresentação rápida, normalmente de 3 a 5 minutos, e que você precisa fazer com que a sua performance seja de alto impacto. Então, quando eu falo performance, obviamente eu não falo aqui só do material. Lógico que o material, e é hoje o nosso escopo aqui, ele é fundamental para fazer com que você transmita a sua mensagem com a maior credibilidade possível. Mas é claro que, nesse momento, quando você está ali, que é um momento decisivo, você tem 3 a 5 minutos, que muitas vezes pode modificar a sua vida. Nesse momento você precisa ser preciso, ou seja, cada segundo é precioso. E é possível sim, durante 3 a 5 minutos, você construir um discurso de alto impacto. E eu vou trazer aqui as premissas disso para vocês. Legal? Quando vocês resolvem fazer uma apresentação, você fala, eu vou montar uma apresentação, seja ela de 15 minutos, meia hora ou de 3 minutos. Qual que é a ferramenta que vem na cabeça de vocês? PowerPoint. E como que é o processo? Você pega e faz o quê? Você abre um PowerPoint, vê se não é assim, dá um nome para ele, abre apresentações antigas e faz o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. É ou não é? É ou não é, pessoal? A vida como ela é, tradicionalmente, é essa. Certo? Na prática, o que vocês fazem? Vocês abrem um PowerPoint e abrem outros PowerPoints. E esses PowerPoints têm o quê? Tem o quê? O que compõe um PowerPoint? Slides. Você abre, você é bonzinho aqui. Vamos supor que você tenha 20 slides por apresentação. E aí qual que é o desafio? Pegar esses 100 slides que você tem em apresentações antigas e fazer... Agora também vou ser bonzinho. Suponha que cada slide tenha no máximo 4 tópicos em cada um, certo? Então, olha o volume de informação, o volume de dados que você tem para trabalhar. E aí vem aquele desespero. Puxa, como é que eu vou fazer isso? Em 3 minutos. Por quê? Porque eu considero tudo importante. Esse é o projeto da minha vida. É ou não é, pessoal? E olha, acreditem, a última coisa que a gente pensa na SOAP quando o objetivo é fazer uma apresentação é PowerPoint. O PowerPoint, ele só deve entrar em campo nos últimos 15 minutos do segundo tempo, quando você tem a apresentação pronta. Onde? Na cabeça. Na cabeça? No lápis? No papel? No mapa mental. Ou seja, o software, vamos tentar materializar aqui além do papel, mais importante no momento de uma apresentação, que atua da forma mais estratégica, não é o PowerPoint, é o Word. E você pegar o PowerPoint e sair fazendo a apresentação, é o mesmo que um diretor de um filme resolver fazer um filme, ele pega a câmera e sai filmando. Sai filmando o quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o começo, meio e fim? O que é relevante para aquele público especificamente? Então tudo isso deve ser levado em conta, e tudo isso é levado em conta dentro do nosso processo. Ou seja, antes de abrir um PowerPoint, antes de pensar no PowerPoint, você tem que pensar no quê? E montar o quê? Um conteúdo. Esse conteúdo tem um formato do quê? De uma história. Então, antes de abrir um PowerPoint, você precisa criar uma história. E lógico que essa história ela tem que ser de altíssimo impacto para você ter sucesso dentro da sua apresentação. E o que eu ouço por aí, normalmente, é o argumento de que, puxa, mas 3 minutos, 5 minutos, não dá tempo para mostrar tudo. Quanto tempo tem uma propaganda normalmente? 30 segundos? Então, a minha mulher em casa muitas vezes chora com uma propaganda de 30 segundos.
Então, é possível sim você montar um discurso de alto impacto, desde que você tenha alguns cuidados aqui, que eu vou mostrando. E uma apresentação no estado da arte, uma super apresentação, ela é aquela que faz com que você crie uma conexão com o seu público. E essa conexão, ela se dá de duas formas. Ela se dá do ponto de vista racional, que é a estrutura lógica do seu raciocínio. É o raciocínio lógico. E qual que é a outra frente? Emocional. Qual das duas vocês acham que é mais importante nesses 3 minutos do elevator pitch? Todo mundo concorda? O racional é que vale. Então o racional é mais importante, segundo o que você está falando? Tá, legal. E claro que aqui, gente, não é um ou outro. Óbvio que o racional, ele vai existir e deve existir sempre. Mas o racional eu qualifico como o básico. É o ponto de partida. Agora, o que define se a pessoa vai querer ir adiante com o seu projeto ou não, é o emocional. É a pessoa basicamente confiar que você vai entregar aquilo que você está prometendo. E confiança é o quê? Racional ou emocional? Quantas vezes você já fez um orçamento, por exemplo, e você tem lá 2 orçamentos muito parecidos e você fala, quer saber? Eu vou pelo mais caro. Por quê? Porque esse cara me passou a percepção de que ele vai entregar aquilo que ele está prometendo. Isso é o quê? Racional ou emocional? Claro que o emocional não cai do céu, não é uma intuição que você fica iluminado de uma hora para outra. O emocional tem relação com as suas experiências de vida, com a sua maturidade, com a sua percepção, com a sua sensibilidade. E quando eu ponho racional e emocional aqui, não é um contra o outro, pelo amor de Deus. Isso é emocional ou é racional? Completamente racional, tá certo? Aí você vê aqui na figura, olha que bonitinho. Ó, ele é orgulhoso, né, que a roupinha dele está branca, e aí a mãe fala, que beleza, eu também vou lavar com rinço. Completamente racional, certo? Hoje a propaganda, a abordagem, ela mudou completamente. Tem racional no porquê isso já faz bem? Tem? Tem sim. O racional, ele é o óbvio. A mensagem aqui é, olha, vai lá, seja feliz, pode sujar que eu vou lavar, eu vou deixar branco. Agora, será que eu preciso deixar o mais branco possível, que a pessoa vai lá, coloca a lupa e fala, não, eu vou contratar esse porque esse está 1 grau acima? Claro que não, né, pessoal? Então, hoje, o foco da comunicação, ela está numa palavrinha que está na moda, que é o quê? Propósito. Então, quando você consegue deixar claro qual que é o propósito do seu negócio, da sua ideia, do seu produto, você cria uma comunicação de alto impacto. E por que histórias, né? Histórias, quando a gente monta uma história que transmite o propósito, uma história emociona. Quantas vezes, pessoal, vocês assistiram um filme que vocês sabem que é uma ficção, você conhece quem são os personagens, né? Você sabe que tudo aquilo já se passou em algum momento, você às vezes até conhece a história e você se emociona. Muitas vezes aquele filme muda a sua vida, muda uma crença sua, muda um valor seu, você para pensar e você fala, puxa vida, será que eu na posição desse personagem, será que eu não faria o mesmo? Quem assistiu aqui Breaking Bad? Pois é, chega uma altura do campeonato e ele vai fazendo um monte de... Não vou dar spoiler aqui. Mas o fato é que ele não faz coisas politicamente corretas. E você entende o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque você cria um processo, que a gente vai comentar muito aqui, que é o processo de você se colocar no lugar do outro, que é o processo da empatia. Então, as histórias, elas transformam. As histórias têm esse poder, porque você vai lá e se coloca na posição do seu público-alvo. E além disso, por tabela, revelam valores, as histórias entretêm. Então quando você se diverte aprendendo, você nunca mais esquece. O Walt Disney dizia, né, prefiro
divertir as pessoas na esperança que eles aprendam do que o contrário. Tá certo? As histórias, elas engajam, ensinam, movem pessoas, né? Buscam, você consegue uma transformação e principalmente elas geram essa palavrinha mágica aqui que é empatia. O que é empatia? Isso. Tecnicamente, empatia é diferente de simpatia. Empatia é a capacidade que você tem de você pensar ou enxergar o mundo com a cabeça do outro. Não significa você concordar, mas simplesmente você respeitar que aquela pessoa faz algo porque ela tem motivos para isso. E a partir daí, a sua comunicação, quando você tem essa empatia, ela nunca mais será a mesma. E, consequentemente, a reação do seu público-alvo também não vai ser a mesma. E a empatia é a empatia que leva ao interesse. Então, esse é o desafio. Em 3 minutos, você conquistar ou conseguir empatia com o seu público-alvo, para ele falar o quê? Opa, legal, esse cara conhece a minha realidade, esse cara conhece quais são as dores, quais são as minhas dores, portanto, eu quero saber mais. Porque uma apresentação de 3 minutos, não dá para você mostrar tudo. Você precisa mostrar o essencial para que a pessoa peça para você a continuidade do processo e, claro, que aí não são mais 3 minutos. Aí você vai ter aí o tempo que for necessário para você explicar o seu projeto no detalhe do projeto. Então, empatia com o público, dentro de uma apresentação, é principalmente quando você mostra para o público que você conhece as suas dores e as suas necessidades. Então, esse é o desafio dos primeiros segundos de uma apresentação. É você trazer uma realidade onde a pessoa fala, puxa vida, é mesmo, é verdade. Sabe aqueles 30 segundos iniciais que a pessoa olha para você e fica fazendo assim, ó. Putz, é mesmo, é verdade. Então, quando você vê que a pessoa está com uma expressão de que realmente eu concordo, é isso mesmo, é assim mesmo que é a minha vida, você está conseguindo conquistar a empatia do seu público. Esse é o desafio nos primeiros segundos de uma apresentação. E criar empatia, depois que você criou empatia, você tem o desafio de mostrar que você é capaz de resolver aquele problema. E aqui eu vou entrar com uma definição sobre o que é problema do ponto de vista de um engenheiro. Vocês sabem que eu sou engenheiro de produção? Então, não sou psicólogo, não fiz cursos não me formei em comunicação, mas eu trabalhei 17 anos fazendo consultoria para empresas na área de produtividade e qualidade. E eu cheguei à conclusão que o problema é simplesmente a distância entre o estado atual e o estado desejado. Então, quando você mostra para o seu público que você é capaz de levar ele de uma situação atual para uma situação desejada, você prova para ele que você vai ajudar a resolver o problema dele e conseguir a necessidade dele. Se o estado desejado é igual ao estado atual, eu tenho um problema? Não, certo? Se o estado desejado está muito próximo do atual, eu tenho o quê? Probleminha. Se o estado desejado está lá longe, eu tenho um problemaço. Qual que é a pior situação possível? Quem falou que quando você não sabe? O quê? A situação desejada. Aí você está perdido. Porque se você não sabe nem onde você quer chegar, você está um problema. Então, olha como é importante você saber o seu estado, a sua situação desejada. Eu vou mostrar agora um vídeo aqui que ilustra bem essa questão da história e o impacto de uma história. Vamos lá. And I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. Hi. Hello, I'm your veterinarian today. You're kidding. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, doctor. Oh, here, let me see.
Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. I had the most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. Have you ever seen him fly? Have you seen him what? Fly? No. My cat can fly. Okay. The dog's brain can't think as much as the human's brain because there's no high school for the dog. This is Peter, the Triceratops. Peter is 1 year old. The T-Rex, Sally, is 1,002,252 years old. Knees up like a unicorn. Higher, higher. I've been to New York, Transylvania, Pennsylvania. We can think and do lots of stuff with our brain. Now, does anybody know how big the brain is? Anybody? Sophia. It is medium. Medium? Very good. Pois é. É uma propaganda de uma boneca, né, de uma marca específica de boneca, da Mattel. Como existem milhares de fábricas de boneca no mundo. Agora, quem se apropriou desse discurso, quem se apropriou desse posicionamento, foi a Barbie. E qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? Toda história, em tese, deveria ter uma moral da história. Essa história específica da Barbie, qual que é? Qual que é? Qual que é a moral da história? Sonho. Sonho. Sonhar. Sonhar para quê? Para ser mãe? Pode até ser mãe. Tá? Então, olha a diferença. Olha a diferença. Antigamente, em tese, uma criança brincava com uma boneca para treinar a ser mãe. Você pode continuar fazendo isso, só que hoje é muito mais do que isso. Hoje, brincando de Barbie, sua filha terá perspectiva sobre o que ela pode ser no futuro. Olha a mudança de abordagem. Então, quando você vai montar uma história, antes até de você criar o roteiro dessa história, de você pensar nela, você tem que ter claro para você qual é a moral da história que você quer passar. Isso é o básico, isso é o primeiro filtro para fazer com que vocês busquem nos seus conteúdos só aquilo que é estritamente relevante e que vai estar a serviço da moral da história. Então, esse é o primeiro passo básico. Agora, além da moral da história, nós temos o tema da apresentação, ou seja, o tema, o nome da campanha. Então, o nome da campanha, o slogan, ele é derivado da moral da história. Então você pode ser o que você quiser. E normalmente, onde está o tema de uma apresentação? Em que momento da apresentação? Quando você mostra o quê? Onde? Na capa da apresentação? Ou na capa está escrito a palavra apresentação? Gente, escrever a palavra apresentação numa apresentação é como escrever outdoor, revista, filme, não. Né? Normalmente, quando você tem claro a moral da história, o tema da apresentação, o slogan, é uma promessa. Que naturalmente a própria apresentação vai comprovar que você faz aquilo. Que são as argumentações, que é o racional da sua apresentação. Legal? Quando eu monto uma apresentação, eu tenho que ter claro a definição, eu tenho que ter claro o objetivo. Qual que é o objetivo de uma apresentação? E o objetivo não é tão fácil assim de definir, tá? O objetivo é algo muito estratégico, que vai definir o seu processo como um todo. Quer ver como não é fácil? Qual que é o objetivo de uma apresentação comercial? Todo mundo concorda? Todo mundo? Tá. Quantas vezes você fez uma apresentação comercial, que você está no começo do processo, você acabou a apresentação, a pessoa puxou lá o cheque e falou, fechado. Quantas vezes? Ué, não era vender? Então vocês nunca vendem?
Olha que detalhe interessante, pessoal. A venda, ela é um processo. O elevator pitch, normalmente, é o primeiro passo desse processo. E aí é que está um grande erro. Normalmente você quer mostrar tudo para aquela pessoa naquele momento, e nem tudo interessa para aquela pessoa. Quando o ideal é você definir que o objetivo é você avançar para a próxima reunião. Para avançar para a próxima reunião, eu preciso conhecer o perfil de quem eu vou falar, para que a pessoa queira fazer isso. E definição, uma ótima definição de objetivo é quando você tem claro essas 3 variáveis aqui. Primeiro, é o que você quer que o seu público conclua no segundo seguinte ao término da sua apresentação. E o conclua é a moral da história. O que eu quero que ele conclua? Dentro da definição do objetivo, dos objetivos, eu tenho que ter claro o que eu quero quais são os sentimentos que eu vou despertar durante a minha apresentação. Como assim sentimentos? É sempre positivo. É sempre positivo? Durante a apresentação, quais são os sentimentos positivos possíveis que você normalmente quer despertar? Durante a apresentação. Não, sentimentos. Sentimentos é diferente. Vamos começar pelos negativos. Medo, entusiasmo. Entusiasmo positivo. Quais são outros? Oi? Uma conexão. Sim, conexão é a consequência. Mas qual que é o sentimento que tem que vir? Então você primeiro conclui, sente e faz algo. Voltar, segurança. Segurança. Agora, qual? Felicidade. São positivos. Sempre a gente quer trazer esses sentimentos? Não. Não. Muitas vezes, para você conseguir aprovar um orçamento milionário que envolve a compra de equipamentos ou a melhoria da infraestrutura, você tem que trazer o medo, a insegurança. Olha, o ser humano, nós seres humanos, nós fazemos alguma coisa, a gente sai da zona do conforto em 2 direções possíveis. Ou para fugir da dor, ou para ir em busca do prazer. O que predomina, vocês acham, no ser humano é o quê? Fugir da dor ou ir em busca do prazer? Fugir da dor. É fugir da dor. Olha que coisa. Ou seja, eu preciso sim trazer preocupação no meio da apresentação, medo. Quando eu mostro ali uma situação crítica, eu preciso ir para o fundo do poço. Claro que não estou dizendo que você vai ficar assim com essa pegada da apresentação inteira. Mas é desejável sim, em muitas situações, você trazer sentimentos que não são os sentimentos positivos. O ideal é você fechar com o positivo. Olha, mas se nós fizermos isso e o projeto andar, você vai ficar feliz e você vai ter sucesso e todo mundo vai ser feliz para sempre. E no final, eu preciso ter muito claro qual que é o que eu quero que o meu público faça. Que tem uma palavrinha muito boa, e uma expressão em inglês que é call to action. O que é call to action? Chamada para ação. E o que a gente vê por aí no mundo das apresentações é a pessoa acabar a apresentação e falar: bom, então é isso. Eu, na condição de público, penso, porque muitas vezes eu não vou ser delicado. É isso o que, cara pálida? Qual que é o próximo passo? E muitas vezes nós achamos que o público sabe qual que é o próximo passo. Não. Olha, a apresentação, uma das evidências que a sua apresentação está de arrasar é se o público declara o próximo passo. Parabéns. Mas na grande parte, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Você precisa falar. Bom, a partir do momento que você gostou da ideia do projeto, minha recomendação é a gente marcar uma reunião semana que vem com o seu diretor financeiro para olhar esse projeto do ponto de vista financeiro. Ok? Então, definição de objetivo necessariamente passa pela definição dessas 3 variáveis. O que eu quero é que o meu público conclua, que é a moral da história, sinta e faça. Então, o ponto de partida é esse aí. Em seguida, eu preciso traçar o perfil psicológico do meu público-alvo. Olha, eu na época da consultoria, eu lembro que antes de eu fazer qualquer abordagem, qualquer prospecção, eu ia a fundo, eu pesquisava a fundo quem é o meu público. O que ele já sabe?
quais são as motivações que ele tem, quais são os seus valores, quais são suas crenças. Eu muitas vezes chegava na empresa mais cedo e não me anunciava. Por quê? Porque o próprio ambiente da empresa dá dicas sobre o perfil daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Em grandes empresas, você tem muitas vezes lá os boletins, né, os informativos. Eu devorava aquilo. Por quê? Porque tudo isso você vai utilizar como informação durante a sua apresentação. Hoje, quem chega na SOP para vender alguma coisa para a gente e pergunta o que vocês fazem, e o interesse é dele com a gente, acabou a reunião. Pô, o cara vem aqui vender um serviço para mim, uma ideia, e não teve aí o trabalho de entrar e pesquisar o que eu faço. Um abraço. E na sequência aqui da minha palestra, vocês vão ter 5 pessoas, né, que vão vir aqui e que vão trazer quais são os perfis que devem ser levados em conta se vocês forem fazer uma apresentação para os perfis dos cargos que eles têm. Então isso vai ser muito rico para vocês entenderem como que você monta uma apresentação adequada para aquele perfil. E olha que interessante, não existe uma apresentação que você deveria utilizar para qualquer público. Em tese, você precisa fazer uma apresentação específica focada para o interesse de cada público. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém levantou a mão aqui, hein? Então olha como é importante. Isso é vantagem competitiva, sem dúvida. Bom, uma vez que eu defini o perfil do público, que eu estudei o perfil do público, e convenhamos, né? Nunca foi tão fácil se conhecer alguém, né? Alguém já colocou seu nome no Google? Quem não colocou, coloque urgente. Por quê? Porque tudo que você fala por aí, redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, vai para o mesmo lugar. Então, ou conheçam muito bem a privacidade, o que você quer que as pessoas saibam ou não. Hoje é natural as empresas contratarem baseado em pesquisas, e é legítimo. Tá? Então, prestem bem atenção com isso. Mas uma vez conhecido o perfil do público, conhecido o objetivo, agora sim chegou o momento de eu pegar essa cadeira emprestada para fazer o quê? De que é essa cadeirinha? Diretor. Então o que um diretor de um bom filme, de uma boa peça de teatro faz, que a gente pode aproveitar aqui no mundo das apresentações corporativas? Ele pensa num roteiro. O que é roteiro, gente? O roteiro é rota, caminho. Então, qual que é a sequência de raciocínio que ele vai utilizar para conseguir aquela conexão, não só racional, mas principalmente emocional. Então, o desafio agora é pegar aquele bando de argumentos que vocês têm, que estão espalhados aí em N materiais, transformar isso numa história, e essa história fazer com que você consiga ir na direção do seu objetivo. Então, esse é o desafio, tá? Pegar aqueles 400 bullets e falar, bom, agora eu preciso transformar isso numa boa história. Existem 2 palavras que são chaves quando você monta uma apresentação. Relevância, o que é relevante para aquele meu público, e o que vai trazer impacto emocional para ele falar, eu quero ir com você. Então esse é o desafio, você trazer argumentos e fazer com que esses argumentos gerem engajamento a partir do conhecimento que você vai transmitir. E quando eu falo em argumentos, eu falo em dados, eu falo em informações. E qual que é a diferença entre dados e informações? É a mesma coisa? Um dado é igual a uma informação? O que é um dado? Quando eu chego para vocês e digo, o dólar está a 3,2. Isso é um dado ou uma informação? Quem acha que é dado? Não. Vamos tentar enxergar um ou outro. Qual a diferença entre dado e informação? Quando eu chego agora e falo para vocês, o dólar não está a 3,2, eu chego e afirmo, o dólar subiu 0,5%. Isso é um dado ou uma informação? Não. Então aí é que está. O que são informações? A informação é quando você tem uma referência para saber se aquele número
É muito pouco ou está na mesma. Então, quando eu falo o dólar subiu 0,5%, é uma informação. Porque o 0,5% é relativo ao quê? Ao dia anterior, ao mês anterior. Então, a primeira parte básica, quando você olha para os seus argumentos, é você identificar, isso é um dado ou uma informação? E se ele for simplesmente um dado, procurar criar a informação. Então, na prática, turma, o desafio é você transformar, pegar tudo que está nos seus Excels, Words e PowerPoints e transformar em informações. Informações relevantes para o seu público. E a diferença, qual que é a diferença? O que são dados? Dados são números sem uma referência ou sem você comparar com outro número. Quando eu estabeleço uma correlação entre os números, eu tenho uma informação. Agora, quando eu consigo relacionar as informações entre si, eu tenho os argumentos. Então, isso vale para número, isso vale para informações não só quantitativas, mas principalmente qualitativas. Como que eu vou relacionar duas informações qualitativas para chegar numa conclusão? E essa conclusão, ela precisa fazer o quê? Ela precisa transmitir conhecimento e deixar claro qual que é o propósito do seu negócio. Legal? Tá, e como assim, por exemplo, né? Tá pensando, como é que eu faço isso? Isso dentro de uma história. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui os passos para vocês criarem uma história a partir desses conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Essa história, que vai ser um elevator pitch nesse momento, ele tem como objetivo você conseguir a empatia, e a empatia vai levar você ao interesse. Então, uma história clássica, uma história típica, começa com você contando qual que é o contexto onde ela acontece. Então, num filme, por exemplo, você apresenta quem são os personagens, onde acontece essa história, em que momento do tempo acontece essa história. Então, são aqueles 5 minutos iniciais, 5, 10 minutos iniciais, que você entende aquele ambiente que você está observando. Eis que acontece o quê? Num determinado momento, o que acontece nesse ambiente? O que justifica ter uma história? Qual que é o ingrediente principal que começa a história? Boa. Como é que é seu nome? O Rafael falou, problema. Gente, esse é o principal ingrediente de uma história. Tá? Você ter uma situação, problema ou uma necessidade. Vamos entender o que são essas coisas. Situação, problema é quando algo desestabiliza aquele ambiente do ponto de vista negativo. Acontece um desastre. Acontece, o cara vai lá e tem um assassinato no filme. Aconteceu uma situação, problema. Eu estou indo para o lado negativo. Ou uma necessidade. O que seria uma necessidade? Por exemplo, o mocinho conheceu a mocinha e quer conquistar a mocinha. Isso é um problema? Ainda não. Piada clichê. Não, isso é uma necessidade. Tá? É aquela questão, ou as pessoas saem da sua zona de conforto, ou para fugir da dor, ou para ir em busca do prazer. Então, quando você identifica um problema dentro de um contexto, é aquele momento que o seu público faz assim para você, pô, é verdade, é assim mesmo. As minhas dores são essas, as minhas necessidades são essas. Isso cria uma conexão. Isso é esse momento que você traz, que você estabelece a empatia. Ou seja, na cabeça do seu público, ele fala, você conhece a minha realidade, ou você conhece a realidade que a gente vai enfrentar. E aqui